Pela primeira vez, depois que o presidente Lula tomou posse como presidente do Brasil, uma pesquisa mostra que o número de pessoas em percentual que consideram o seu governo ruim ou péssimo supera os dados de ótimo ou bom. Eu quero trazer para vocês aqui alguns detalhes da pesquisa feita pela Atlas Intel entre os dias 17 de novembro e 20 de novembro. Vou apontar também onde é que estaria a folha do governo para que a população tenha essa compreensão negativa. Já adianto para vocês que o problema é comunicação. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a pesquisa Atlas Intel, que foi feita entre os dias 17 de novembro e 20 de novembro, e que pela primeira vez, desde que o presidente Lula tomou posse como presidente do Brasil, tem ali dados trazendo informação de que para a maior parte das pessoas que foram consultadas, o governo Lula é ruim ou péssimo em comparação ao bom e ótimo. É a primeira vez, inclusive, que o ruim ou péssimo ultrapassa o bom e ótimo. Em avaliação positiva, o governo ainda tem ali um valor de 50% de aprovação, contra 47% de desaprovação, material publicado inclusive no UOL, que eu vou trazer para vocês detalhes já já. Já adianto para vocês que o problema relacionado a essa percepção de parte da população, que foi inclusive consultada pela pesquisa Atlas Intel, tem essa percepção por um erro de comunicação do próprio governo. Eu tenho um carinho e respeito imenso pelo ministro Paulo Pimenta. Antes mesmo dele ser ministro, ele sempre teve respeito pelo meu trabalho, sempre acompanhou meu trabalho, mas eu não posso tapar o sol com a peneira e ignorar que a comunicação da Secretaria de Comunicação na gestão dele não é só ruim, é péssima. O governo não consegue viralizar nada nas redes sociais que envolve, por exemplo, a comunicação da SECOM. Você olha aqui, por exemplo, o perfil da SECOM, é uma reclamação que eu tenho feito há muito tempo. Basicamente, você tem postagens e quase nunca você tem, por exemplo, vídeo. E quando você tem vídeos como esse aqui, por exemplo, do Dia da Consciência Negra, com todo o respeito, parece que foi feito de última hora, com pressa, o áudio não é bom. E que instituiu o Dia dos Professores, em 1940. Parece que foi feito de última hora, parece que não teve uma programação. E aí informações importantes que seria obrigação da Secretaria de Comunicação passar para a população brasileira, a gente não consegue viralizar da maneira que se deve. Eu vou trazer aqui a pesquisa da Atlas Intel, publicada aqui um trecho no UOL. Vou trazer para vocês também aqui alguns dados importantes do governo federal, que vocês aí, inclusive, talvez nem saibam, porque a SECOM não tem feito o trabalho de divulgação correta. Na maioria das vezes, como eu mostrei para vocês, é sempre um banner, é sempre uma publicação que é feita com fotografia ou algo do tipo, e quase nunca, eu vou até mostrar para vocês aqui de novo, e quase nunca é algo animado. Aqui, ó. Você não tem, por exemplo, quase nunca algo animado. Eles até publicaram aqui, ó. O governo federal vai zerar dívida do Minha Casa Minha Vida. Beleza. E aí, cadê a questão da inclusão de quem não consegue enxergar isso aqui para ler? Quem é cego, por exemplo. Onde é que está a narração? Onde é que está a narração das informações? Para que as pessoas possam entender. E detalhe, isso aqui pode ser feito hoje com a própria equipe que existe dentro da SECOM e também por inteligência artificial. Não necessariamente eles precisam pagar alguém para fazer isso de fora. Outra coisa tá aqui, ó. O governo vai zerar a fila no INSS, já está valendo. Aí como é que isso funciona? Aí aqui tem aqui os detalhes do objetivo, do que é o zerar a fila, né? Fila zero aí no INSS, e na descrição, na legenda da postagem, é que tem aí como é que vai ser desenvolvida a estratégia, o que é o objetivo do governo, e a questão é bem simples. Como é que você vai fazer pessoas de mais idade, muitas delas inclusive, que têm dificuldade em ouvir, que algumas não enxergam mais, algumas que estão debilitadas por conta da questão que as levaram inclusive para o INSS de se comunicar. Isso eu estou trazendo dois problemas simples, porque ele posta aqui, inclusive, com frequência, questões relacionadas a coisas boas que o governo fez, mas é basicamente uma foto que tem assim, o governo toma a decisão histórica, perdoa a dívida disso, a Petrobras bate recorde no valor da empresa na história, mas isso não é feito em vídeo, isto não viraliza, porque não está publicado, por exemplo, na parte de rede social que viraliza, que os bolsonaristas, queiram vocês ou não, fazem isso muito bem. Eles sabem fazer, por exemplo,
os materiais que viralizam aqui no Rios. Já o ministro Paulo Pimenta, volta a dizer, ministro, com todo o respeito que eu tenho ao seu trabalho, a sua gestão à frente da pasta da Secretaria de Comunicação não tá boa. Não é falta de aviso, não é falta de comunicação, não é falta de alerta, porque eu mesmo já mandei, junto com vários outros comunicadores que trabalham com comunicação nas redes sociais, sugestões de como o governo pode divulgar uma matéria ou outra, um material ou outro, e simplesmente não tem retorno. Quando se tem, é basicamente obrigado, a gente vai colocar em prática em breve algo desse tipo, como se já tivessem feito ali alguma coisa nos bastidores, que estivesse trabalhando, mas que na prática não sai do papel. E aí segue o material publicado aqui no UOL. Lula tem 50% de aprovação e 47% de desaprovação, mostra a Atlas Intel. A aprovação do desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve queda de 2 pontos percentuais e chegou a 50%. Mostrou a pesquisa Atlas Intel divulgada nesta sexta-feira, que também apontou um patamar de 47% de desaprovação. Um ponto a mais que na pesquisa anterior. Em setembro, quando foi realizada a rodada anterior do levantamento, o presidente contava com 52% de aprovação e 46% de desaprovação. Os que não souberam responder permaneceram em 3% e a margem de erro na sondagem é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Para as pessoas mais conservadoras, vai dizer que como a margem de erro é 1 ponto percentual para mais ou para menos, a pesquisa estaria estável. Só que onde é que está o grande ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que vai estar na sequência da matéria, porque foi quando esse material foi coletado, o impacto com certeza da história da dama do tráfico ou da dama do tráfico do Comando Vermelho do Amazonas teve algum tipo de interferência no resultado dessa pesquisa e a culpa, volto a dizer, é da comunicação do governo. Segue o material. Ainda de acordo com a pesquisa, o grupo dos que consideram o governo do petista ruim ou péssimo soma 45%, ante a 42% da pesquisa de setembro. Os que avaliam a gestão como ótima ou boa são 43%, ante a 44% da pesquisa de setembro. Para 11% atualmente, ante os 13% de setembro, o governo é um governo regular. Então sim, quando você pega ali o percentual de bom e de regular, você consegue ter mais de 50% de aprovação do governo. Mas Carlito, como é que tem 45% de pessoas no Brasil considerando o governo do Lula ruim ou péssimo? São todos bolsonaristas? São todos radicais de extrema direita? Não. Muita gente foi impactada também com a matéria ali do Comando Vermelho, né, supostamente envolvido com o Ministério da Justiça. Matéria, inclusive, que já foi desmentida por vários veículos de mídia, inclusive a moça não era condenada, a indicação não foi feita por ministério nenhum, ao contrário, ela veio através de uma comissão indicada pelo governo do estado do Amazonas, que tem um governador bolsonarista, mas como a comunicação do governo tá ruim, isso não amplifica-se da maneira correta. Tanto que quem conseguiu desconstruir essa desinformação foi o Leandro Demore, que apesar de trabalhar na EBC, não é porta-voz oficial do governo. E outro fator, como eu disse para vocês, que teve relevância, foi o período onde se teve a coleta dessas informações. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário online, com 5.211 pessoas entre os dias 17 e 20 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Muita gente também vai descredibilizar a pesquisa que é feita por internet e tudo mais, mas eu volto a dizer, se os impactos da comunicação fossem feitos de forma correta, de forma online, a gente teria um resultado melhor também. Não dá para tirar essa pesquisa como um único parâmetro, isso é evidente, mas um alerta se liga para que as pessoas compreendam dentro do governo que precisam melhorar a comunicação. Porque os jovens entre 16 e 24 anos avaliam o governo Lula muito bem. As pessoas de 25 anos em diante, que inclusive é a média do público aqui do canal, é a média do público de muitos canais de política que tem por aí, não tem uma avaliação tão boa. Por quê? Porque essas pessoas não são impactadas pela comunicação do governo de forma correta. Carlito, mas o que é que tem de bom para trazer do governo? O que é que o governo Lula fez de bom pra gente poder divulgar aqui? Tem tanta coisa que se eu fosse ministro da Secretaria de Comunicação, por exemplo, com a equipe seria, um estalar de dedos para colocar tudo isso de forma massiva sendo divulgado em veículos de mídia tradicional, porque existe uma verba para divulgação disso, e também através das redes sociais. Quer um dado importante? O ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, trouxe a informação alguns meses atrás de que o governo Lula tirou já da linha da pobreza cerca de 18 milhões e meio de famílias, e que os dados, separando essas famílias em pessoas, seriam de 43 milhões de pessoas. Material publicado aí na tela para vocês. Lula tira 43 milhões da pobreza e intensifica a luta para erradicar a fome. Com o programa Bolsa Família, o governo federal combate a piora nos indicadores de fome e insegurança alimentar nos últimos anos para retirar novamente o Brasil do mapa da fome. E no trecho da matéria publicada aqui, inclusive lá no site da Secretaria de Comunicação do governo, traz ali as aspas do ministro Wellington Dias, que traz o seguinte: o objetivo é tirar novamente o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar, mas também reduzir a pobreza. Somente agora, no novo Bolsa Família, nós já comemoramos 18 milhões e meio de famílias
43 milhões de pessoas que elevam a renda este ano e estão fora da pobreza, destacou o ministro do Desenvolvimento Social. E onde é que isso está divulgado? Em uma matéria, inclusive com trechos misturados aqui, no site da Secretaria de Comunicação. Por que isso é um material que viralizou nas redes sociais? Que é outro material que poderia viralizar também, que nós, comunicadores independentes, que fizemos a viralização disso em alguns meios de comunicação, Minha Casa Minha Vida passa a ser gratuita para beneficiários do Bolsa Família e BPC. Medida foi anunciada pelo Ministério das Cidades e vai contemplar cerca de 27 milhões de pessoas. Traduzindo, pessoas que passarão a ter casa do Minha Casa Minha Vida de graça, inclusive aquelas que tinham parcelas para pagar, que simplesmente não pagarão mais. Isso também não viralizou. A culpa não é sua, a culpa não é minha. Outro material recente também que ganhou muita projeção nas redes sociais, mas que a SECOM também não viralizou da forma correta. Lula sanciona refinanciamento do FIES com desconto de 100% em juros e multa. Material publicado no UOL. Inclusive, muita gente aí publicou nas redes sociais prints de como é que ficaria ali, por exemplo, os valores devidos ao FIES após esse desconto ali feito pelo governo, mas também não viralizou da maneira que deveria viralizar. Outra informação, a gente deixou de ter ali a fila do osso e passou agora a ter a fila da carne. Material publicado no site do R7, ligado à Record e à Igreja Universal. Carne tem maior queda de preço em 5 anos e consumo aumenta. Segundo a FIPE, de janeiro a julho deste ano, a proteína bovina já caiu 9,36% e acumula a maior redução desde 2018. Tem outro material também publicado agora em outubro no site da Band. Preço da carne deve ter maior queda em quase 3 décadas. Até setembro de 2023, as carnes registraram uma deflação, ou seja, uma queda de 11,6% no acúmulo de 12 meses de IPCA. Quer mais material, que a economia do Brasil não melhora, que isso, e que tá ruim, e que tá péssimo, e que no governo Bolsonaro era melhor, inclusive algumas avaliações estão sendo feitas assim por alguns indivíduos que estão participando das pesquisas da Atlas Intel. E se a economia tá tão ruim, por que o FMI está colocando o Brasil em uma posição econômica melhor do que na gestão Bolsonaro? Material publicado na Folha de São Paulo. FMI passa a projetar Brasil como nona economia mundial. Ao elevar estimativas, o órgão apontou dinamismo da agricultura e resiliência dos serviços no primeiro semestre como explicação. Quer mais material para poder divulgar e mostrar claramente que a gestão Lula é muito melhor que a gestão Bolsonaro e que inclusive chega a ser incomparável? Material publicado na Exame. Preço da gasolina cai pela 11ª semana seguida e diesel também tem queda, diz a ANP. Combustível para carros tem valor médio de R$ 5,63 por litro no país e o diesel chega a R$ 6,24. Detalhe, na gestão Bolsonaro a gente chegou a ter combustível acima de R$ 11 em algumas regiões do Brasil, como vocês podem ver aí na tela. E no governo Lula, atualmente, além de você ter um combustível abaixo de R$ 6, que é praticamente a metade do preço, ou menos da metade do preço que se tinha durante o governo Jair Messias Bolsonaro, a Petrobras, que eles vivem atacando aí, dizendo que tá dando prejuízo, e que isso e que aquilo, bateu o seu maior valor histórico. E detalhe, não é uma coisa inventada por mim, nem tirada de algum site de esquerda petista não, tá? Publicado no Estadão Investidor. Petrobras atinge o maior valor de mercado da história. Nos últimos 3 trimestres, a Petrobras distribuiu 73,8 bilhões em dividendos. Outra informação importante para que os bolsonaristas parem de dizer que a Petrobras está dando prejuízo. Então a questão não se trata de que o governo não está indo bem. A questão é que a comunicação está indo muito mal. Sabe qual que é o valor da Petrobras hoje? 525 bilhões de reais aproximadamente. O maior valor da sua história, que não atingiu esse valor com a gestão Paulo Guedes, com a privatização disso, com a privatização daquilo. Como é que a gente pode fazer, cara, para melhorar a comunicação? Cobrar a pasta da Secretaria de Comunicação. Passar a mão na cabeça não vai resolver isso não. Porque quem analisa o que está acontecendo de forma séria, não consegue nem comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula. É algo que é assim, ó, o governo Lula tá aqui, o governo Bolsonaro nem aparece, porque o Bolsonaro não fez nenhum governo, ele fez uma farra durante 4 anos. Agora, é claro que para quem não analisa a política de forma séria, dane-se. E aqui, na minha opinião, vou reafirmar, é um erro do governo federal, é um erro da Secretaria de Comunicação, a maneira que tem se comunicado. Vocês não estão conseguindo se comunicar. Post na internet com banner não resolve muita coisa. Vocês precisam se conectar com o possível eleitorado ou manter o eleitorado. Porque muita gente que votou no presidente Lula tem caído, inclusive, em narrativas bolsonaristas, porque se tem uma coisa que o bolsonarismo faz muito bem, é se comunicar. Independente dos métodos que eles utilizem. Eles se comunicam muito bem, eles conseguem se conectar com quem eles querem, enquanto a gente fica patinando. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais,
Comenta aqui, por gentileza, o que é que você acha de tudo isso que está acontecendo. Se puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do canal. E aproveita também a nossa semana da Black Week, dos nossos livros Mito, a Cronologia do Caos, falando de política sem politiquês e bora votar, todos por R$ 44,90 na versão digital. O link da compra vai estar no primeiro comentário fixo e na descrição. E no mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.